Pai, nós precisamos da Tua luz e direção para estudarmos mais uma vez a nossa lição, recapitular promessas magistrais e em tudo apontando as ressurreições anteriores à cruz. Desta maneira, em nome de Cristo, contamos com esta santa unção divina e poderosa para nos tornar mais abalizados espiritualmente para esses dias decisivos da história da eternidade. Pedimos que Teu Espírito, como nosso único professor, nos ajude a termos a retenção da informação proposta e o Senhor seja glorificado por Cristo. Amém. Amém. Conforme o tema apresentado, a lição desta semana, ela aponta alguns casos especiais de pessoas que foram ressuscitadas antes de Jesus chegar ao Calvário e ser morto, no lugar delas e no nosso. Ressurreições anteriores à cruz, lição 5. Muito bem. O primeiro tema apresenta a questão de Moisés. Em 17:3, do livro de Mateus, Lucas, capítulo 9, verso 30, e Judas, verso 9. Sim, houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Miguel, o arcanjo, quando contendia com o próprio diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E como sabemos, Jesus mais uma vez venceu. Moisés foi ressuscitado e subiu aos céus com Cristo. E mais tarde, nesses textos já ditos no Monte da Transfiguração, ele aparece a Jesus vestido de luz, junto com Elias, fortalecendo o ânimo do Salvador em permanecer firme diante das provações e desafios que ele ainda ia ter para poder concluir a mais extraordinária de todas as missões que um homem poderia ousar fazê-lo: deixar-se dependurar numa cruz como um reles objeto, morrer e depois no terceiro dia ressuscitar. Glória a Deus nas alturas. Esse Deus que Ele mesmo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Fazendo uma afirmação, pensando na ressurreição, no caso da sua próxima vinda, a vinda do Senhor, que todos nós aguardamos, porque em Cristo a vida própria, vida original, vida que não é derivada e nem emprestada de ninguém. Por isso que a Epístola de João 5,12 nos diz, na sua primeira carta: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Consequentemente, toda a divindade de Cristo é a certeza de que aquele que nele crê tem a vida eterna.
porque Ele é a ressurreição e a vida. Nós precisamos crer nisso. João 11, 25 e 26. Amém? A segunda ressurreição antes da cruz é apresentada no Antigo Testamento. Também é o filho da viúva de Serepta, quando Elias foi enviado até Sidom por causa da fome que jazia em Israel. Aquela viúva tinha um filho, repartiu com ele o seu último bocado de farinha e azeite, comeram do mesmo pão, e o pão naquela casa nunca mais faltou, e nem o azeite. E quando esse filho desta viúva veio a morrer, Elias, com poder, sim, agora sim, emprestado de Cristo, em nome de Cristo, para a glória de Cristo e exaltação do trono de Deus, pôde trazer à vida novamente este menino. E a mesma coisa com o filho da sunamita, agora com Eliseu, aonde ela tinha oferecido um aposento, um quarto para o homem de Deus na sua residência. Ela era estéril, não tinha filhos, e Eliseu profetizou que ela teria. E quando, depois da sua morte, depois de uma tremenda dor de cabeça, Eliseu, em nome de Jesus, para a glória de Jesus e pelo poder de Cristo, também o trouxe à vida novamente. Os episódios estão narrados em 1 Reis 17, 21 a 23 e 2 Reis 4, 32 a 37. Elias e Eliseu. Amém? A terceira apresentação é o filho da viúva de Naim, agora no Novo Testamento. Lucas 7, 14 e 15. Jesus viu o pranto, o desespero, a angústia, a aflição, a imensa tristeza que pairava sobre o semblante desta mulher. Ele não resistiu. Jesus não resiste. A sua compaixão é infinda. E ele sabia que a única maneira de apaziguar os ânimos desta viúva era devolver o filho. E ele não pensou. Ele chamou o menino à vida novamente. Esse é o nosso Deus. E Ele não muda. Hebreus 13, verso 5, verso 8. Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. E se você sofrer a angústia que eu experimentei no dia em que ele iria me encontrar numa poça de sangue em meio do asfalto, onde envolvia as pessoas que eu mais amei, ele estava ali. Ele iria me levantar. Ele iria me abraçar. Ele iria me perdoar. Ele iria me transformar. Ele iria me converter. E ele iria ser o meu escudo, estando à frente da minha vida. Como dizer não? Apesar de não conhecê-lo, apesar de não saber das suas promessas, apesar de só ter ouvido falar dele, apesar de ter andado muitos anos solitariamente, eu não sabia. Ele andava comigo, mas eu não sabia. Assim como aqueles dois discípulos, Cleópas e o outro, que iam no caminho de Emaús, conversavam sobre o Cristo crucificado há 3 dias atrás. Mas esse Cristo andava com eles, eles não o reconheceram. Que terrível é o homem, não reconhece o seu Deus. Que isso aconteça nunca mais na minha vida, e tão menos na tua. Amém? Também o quarto episódio é a filha de Jairo, um dos principais da sinagoga. Narrado aqui no livro de Marcos, capítulo 5, 40 a 42. Você se lembra? Jairo, desesperado, tendo ouvido o histórico do mestre, foi até o seu encalço. Também com o mesmo drama,
que eu experimentei na minha carne. Eu sei do que eu estou falando, para poder imaginar a filha da viúva e esse pai. Ele encontrou o mestre, se prostrou e disse: minha filha jaz em cama, está morrendo. Pelo amor de Deus, vá abençoá-la. Vá expulsar essa enfermidade. E Jesus se pôs a ir. E de repente uma multidão o cercava. Alguém tocou nele. Ele para poder testemunhar do ato. Imagine a cabeça de Jairo, desesperado, querendo correr. Era tudo que ele mais amava, a sua filhinha. Jesus parou para interpelar a multidão. Aí apresenta aquela senhora que tinha um fluxo há 12 anos e tinha gastado todos os seus haveres com os médicos que nada puderam fazer. E ele diz em todo o circuito, para toda a multidão, que alguém tinha tocado. Aquela mulher se apresenta como a tal. Ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Já ele estava transtornado, esperando que Jesus parasse e seguisse com ele. Quantos minutos? Nós não sabemos, mas não foi poucos. Ele agarra Jesus, ele vai puxando Jesus. Imagine a cena. E ao chegar em sua casa, a informação já era que antes que entrasse: não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Isso foi dito para mim. Mas Deus tinha um outro plano, como tinha para Jairo. Ele entrou em casa e disse: não temas, ela apenas dorme. Agora, veja bem, está narrado também no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 8, desde o verso 40 e 49 em diante. Quando Jesus disse que ela apenas dormia, riram-se dele. Irmãos, o mundo zomba de Jesus. São zombadores de plantão. Zombam da cruz. Ai destes homens. Ai dessas pessoas. Porque está escrito em Gálatas 6:7. De Deus não se zomba nem se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E vão colher os frutos mais amargos da sua existência. Era melhor que nem tivessem nascidos. 14:21 do livro de Marcos. E este aqui é 8:53 de Lucas. Mas Jesus chamou-a de volta à vida, pegando-lhe pela mão. Jesus pegou a minha mão também. Você com certeza já sentiu Jesus te pegando a mão, não é verdade? Ele disse: levanta, menina. Instantaneamente, aquele que é a ressurreição e a vida trouxe ela, mais uma vez, para o mundo dos viventes. Ele também disse, de uma forma clara: a carne para nada serve. As palavras que eu vos digo é espírito e vida. Portanto, é o espírito que vivifica. E aquele que era cheio do espírito, 6:63 do livro de João e 4:1 do livro de Lucas, pôde consagrar a vida novamente. E o espírito voltou a ela. Ela levantou-se. Talvez ela tenha abraçado a Jesus. Ele mandou que desse de comer, para que ela fosse fortalecida. Os pais estavam maravilhados, assim como eu ia ficar quando eu ia conhecer Jesus. E o quinto episódio é Lázaro. João 11, 41, 45. É extraordinária essa história. Por quê? Porque Lázaro não era uma morte recente. Já entrava no 4º dia. O corpo já fedia.
Quando Jesus me encontrou, eu também fedia, apesar de vivo. A minha exalação de fedor é porque eu estava morto espiritualmente. Esse é o pior mau cheiro que alguém pode dar ao mundo, de si mesmo. Eu penso que é a hora de despertarmos do sono. Ou melhor, já passou da hora. Efésios 5,14. Cristo quer nos esclarecer algumas coisas. Assim como Ele mostrou ao mundo quem Ele é. O que Ele pode fazer. Não foi um nem dois, mas nós não sabemos quantas ressurreições aconteceram. Nós não sabemos. 21 melhor. 25 do livro de João. Eu ia citar o 11 e 25, que também fala do mesmo tema. Então, de todas essas pessoas que morreram e vieram novamente tornar a viver, somente Moisés foi direto para o céu. Não é verdade? E hoje está lá, conforme a Bíblia nos apresenta. E eu creio. Os demais eventos foram trazidos de volta à vida na terra. Cada história demonstrou ainda mais que não há vida, alma, nem existência após a morte, meu irmão e minha irmã. De uma forma claríssima. Nenhuma das pessoas ressuscitadas mencionou uma experiência da vida após a morte. Não há esses relatos em nenhum lugar das Escrituras Sagradas, nem no Novo e nem no Antigo Testamento. É uma experiência que deve ser considerada. Não seria memorável o suficiente para ser documentada ou pelo menos mencionada pelos que foram ressuscitados? Como é que era a vida após a morte? Jesus não faria questão que isso estivesse de uma forma clara, explanada no seu livro? Se caso isso houvesse, os filhos das 3 mulheres deveriam ao menos ter dito: mãe, você não vai acreditar no que eu vi. As notícias das experiências deles no céu teriam se espalhado por toda a planície da terra. Além disso, como alguns questionaram, porque alguém iria querer voltar para cá? Por quê? Depois de já estar salvo no céu? Para quê? Retornar no mundo amaldiçoado por causa do pecado? Moisés, que foi levado ao céu, não era um espírito, nem uma alma desencarnada, pois ressuscitou no corpo, conforme está nos textos que nós passamos. Judas 9 em especial. Nenhuma alma viva é mencionada por Satanás ou Jesus na disputa. Porque um corpo seria necessário se existisse uma alma consciente. O corpo não era necessário para abrigar uma alma, porque o corpo era uma alma. Moisés era esta alma, no caso da disputa de Deus e Satanás, na pessoa de Miguel, o arcanjo, o todo-poderoso, o príncipe de todos os no céu. Posteriormente, Moisés apareceu a Jesus no Monte da Transfiguração, conforme também já narramos em Lucas 9, 28 a 36. E foi levado ao céu e nunca passou pela morte. Esses relatos, mais uma vez, demonstram inquestionavelmente que a melhor explicação para a morte é o sono. Como bem disse Jesus em João 11, 11 a 14 e 57, 2 do livro de Isaías. E não há existência sem corpo, meu irmão. Cristo estava olhando para todos aqueles que iriam ressuscitar na segunda vinda. Quando recitou em João 11, 26, que aquele que vive e crê em mim jamais morrerá.
Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis. E os que estiverem vivos, num piscar de olhos, serão transformados de corpo corruptível a incorruptível. Olha o poder de Deus. Está também narrado em 1 Coríntios 15, 51 a 55. E os vivos serão transladados, porque não haverá uma transladação secreta. Todos os vivos e os mortos ressuscitados irão juntos, com raríssimas exceções bem escritas no livro da Bíblia. E todos para o céu, sem ver a morte, como os vivos na ocasião do retorno do Senhor. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos. Amém? Ressurreição é a alma volta à vida. E a alma é o corpo com o fôlego de Deus. Gênesis 2, verso 7. Por suas palavras e obras, declarou ser o autor da ressurreição e da vida. 11:25, do Evangelho de João. Esse é Jesus de Nazaré, aquele que estava ele próprio prestes a morrer na cruz, possuía as chaves da morte, era o vencedor do sepulcro e afirmou seu direito em poder dar a vida eterna àqueles que a ele se achegar, que não pereçam, mas vivam a abundância dos seus dias da eternidade. O desejo de todas as nações, página 423, 424. Essa é a nossa lição. Deus seja exaltado. Obrigado, Pai, por essas promessas extraordinárias. Obrigado, Pai, porque o justo vive pela fé, e a fé vem do ouvir a Tua palavra. E bem-aventurados que ouvem essa palavra, bem-aventurados que leem esta palavra e guardam as coisas nela escritas, porque terão direito à ressurreição e viverão para sempre com o Senhor. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Senhor da ressurreição e da vida. Em nome dele que oramos e depositamos a nossa esperança. Amém. Aleluia.